Pessoal, hoje um vídeo bem diferente com a minha irmã, tá? Maria Lívia. É um vídeo que praticamente ela quem vai conduzir, tá? Eu somente irei fazer as perguntas e é um vídeo bem diferente. Eu separei 10 perfumes, tá? Na opinião dela. É isso que nós queremos saber. A opinião da minha irmã, que já usou bastante os meus perfumes, mas certamente vai agregar bastante nesse vídeo. Então, assista até o final. Pessoal, tudo bem? Como sempre, se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações. Tem algo bem bacana também agora, tá? Se vocês querem um site para comprar perfumes de nicho aqui no Brasil, tem a Niche Store, tá? Tem o meu cupom lá, João 2025, deixarei aqui na descrição. Lembrando que não precisa comprar somente lá, pode comprar com quem vocês quiserem. Essa é apenas a minha recomendação para que vocês possam comprar em um ambiente seguro e com originalidade, tá bom? Pessoal, o primeiro perfume que eu separei aqui, ela certamente não vai se lembrar, mas foi o perfume que eu utilizei no casamento dela, tá? Que é o Jubilation da Moage. Esse aqui é a versão antiga, é aquela tampa branca, não imantada, e eu vou borrifar em um papel que eu deixei separado. Vou perguntar para ela algumas curiosidades e vamos ouvir o que ela tem a dizer. O que você achou do cheiro no primeiro momento que você sentiu? Ele me lembra um pouco de álcool e me lembra um cheiro bem quente, igual quando às vezes toma alguma bebida alcoólica e desce queimando. Ele me remete a isso. É um cheiro mais marcante, é bem mais forte, a presença dele é maior, mas é bem agradável. Gostei. Qual ocasião você gostaria de sentir esse perfume? Você acha que ele é mais masculino? Muito mais masculino. Tá, então com o seu marido, em qual ocasião que você recomendaria ele? Eu entendo que em algum evento à noite, também mais frio, né? Acho que no calor ele não é muito legal, ainda que como é mais forte esse cheiro, eu acho que em algum evento à noite, alguma festa, algo nesse sentido que seria bom. Opinião de uma mulher sobre Jubilation 25 da Moage. Vamos para o próximo. Agora, quando esse perfume lançou, ele era super original e bem procurado. Hoje ele tem tantos flankers que chega a ser estranho. Mas, deixa eu até voltar aqui a tampa dele. Angel Share, da Kilian. Um dos poucos perfumes com aspecto gourmand que eu tenho na minha coleção. E agora, na opinião de uma mulher. Muito mais doce do que o primeiro. Você achou ele mais doce? Sim, ele me lembra algum doce. Algum doce de comer. Se eu te falar que ele tem bastante canela e pralinê, aquele amendoim caramelizado, dá pra associar ou não? Mais a canela. A canela, então a canela é mais evidente. Sim. Entre ele e o Jubilation, qual que você achou mais gostoso? Esse. Ele. Você acha que é o perfume que uma mulher consegue usar? Não. Não consegue usar? Não, eu ainda acho que é muito mais marcante, assim, muito mais masculino. Eu acho que é mais como alguma pessoa de escritório, assim, algum CEO usaria, mas não uma mulher. Não tem roteiro, não tem nada aqui, é a opinião dela, tá? Mas eu achei ele é mais doce, eu gostei mais dele. Você gostou mais dele do que o do Jubilation. Excelente. E esse foi Angel Share. Agora, vamos sair dessa pegada um pouquinho mais oriental. Esse perfume aqui
dificilmente ele não vai agradar. Mas eu trouxe ele mesmo assim para vocês, né, tanto homem quanto mulher, entender a opinião do próximo. Louis Vuitton Imagination. O meu já tá acabando. Olha o tanto que eu já usei. Esse perfume aqui, ele é muito bom. Quem conhece sabe. E vamos lá. Pessoal, uma coisa, tá? Por que eu tô borrifando em papéis? Como nós vamos testar e apresentar para vocês bastante perfumes, o interessante é no papel e não na pele, porque senão o nariz vai ficar uma loucura. Mas se vocês estão indo em loja física ou até mesmo testando perfumes, sempre emborrifem na pele, tá? Evitem fita olfativa, papéis, o que for. Sempre foquem na pele, tá bom? O que você achou dele? Eu gosto muito desse perfume. Eu já usei ele. Obviamente da coleção do João. Eu acho que ele é um perfume muito mais fresco. Ele é muito mais pro dia a dia. Mas também você não precisa deixar de usar ele para ir em algum evento que seja mais no calor, às vezes em algum ambiente mais aberto. Mas ele é um cheiro bem fresco. Ele é até um pouco adocicado no final. Eu sinto isso, pelo menos. E acho que tanto homem quanto mulher dá pra usar muito bem ele. Mulher consegue vestir Muito, tranquilamente. eu uso. Tá aí a opinião de uma mulher sobre Louis Vuitton Imagination, tá, pessoal? Detalhe, ela é uma pessoa que me pediu City of Stars, tá? O City of Stars da Louis Vuitton, porque também é um outro baita de perfume e tem a resenha aqui no canal. Tá bem? Vamos para o próximo agora. Esse daqui eu trouxe de pirraça, tá? Mas eu achei legal. E vamos ver. Tô curiosa. O mais caro da coleção. Em minha opinião, o mais desafiador, mas vamos ver na opinião dela. The Spirit of Dubai Oud. Essa eu quero ver. E detalhe, pessoal, eu pedi para ela ser sincera, tá? Então, fique tranquilo, porque aqui não tem nada de política querendo convencer vocês a algo. Eu tô com medo. O que ele te lembra? Ele me lembra um cowboy. Não que eu tenha cheirado um cowboy. Mas couro, ele me lembra. Ele te lembra couro. Esse aspecto meio selvagem, meio de cavalo, estábulo, alguma coisa assim, né? Algo bem másculo, assim, ele me lembra. Você acha que esse daí é um perfume para uma faixa etária, para uma pessoa de quantos anos mais ou menos está usando? Ah, uns 40 a mais. É um perfume mais velho, então mais datado. Sim, mas ele é bom, assim, mas ele até que tem um toque de suor, parece, eu acho. Então, estão ouvindo, né? Do perfume mais desafiador da primeira coleção, da primeira geração. E qual tipo de roupa você acha que um homem tem que estar vestido para borrifar esse perfume? Eu acho que uma jaqueta jeans. Ou alguma jaqueta de couro. Uma jaqueta de couro, com certeza. Acho que algum jeans, né? Alguma calça jeans. Eu acho que algo muito mais maduro. Eu acho que seriam pra pessoas, né? Eu acho que o público feminino não usaria muito esse perfume. Ele é um pouco mais marcante, assim, um pouco mais masculino. Mas eu acho que, assim, uns 40 a mais... pessoas têm até mais uma maturidade a mais, enfim. Vamos falar assim, um homem mais velho, já direto. Um homem e o mais velho. curioso agora, você acha que agradaria mais fácil uma mulher ou não esse perfume? Acho que uma mulher mais madura. Se um homem usar, agradaria, eu acho que mais uma mulher mais madura. Uma mulher mais jovial na sua faixa etária, não? Não, eu não gosto. Tá aí, pessoal. Então, essa é a opinião de The Spirit of Dubai. Eu falo que esse eu trouxe de pirraça, mas também para ter bastante sinceridade. Agora, esse eu trouxe, tá? Esse talvez não seja tão imparcial, porque enquanto ela estava aqui em casa, ela escolhia, ela vestia bastante este perfume. Mesmo assim eu trouxe, porque é a opinião dela. E vamos lá.
Baccarat Rouge. Só que esse daqui na versão Eau de Parfum. Eu tenho a versão extrato também. Eu prefiro o extrato. E vamos aos testes. Eu gosto desse. Ele é um perfume bem doce. Ele me lembra algodão doce. Bem algodão doce. Eu acho ele muito feminino. Na minha opinião, eu acho ele bem feminino. Não dá pra usar em dias quentes. Eu já usei em dias quentes, eu sufoquei. Tô ouvindo, né? Pare de passar Baccarat Rouge no calor. Pare, de uma vez. Então, acho que num dia mais frio, algum lugar também mais aberto, lugares fechados, eu tenho a impressão que por mais que seja frio, o perfume é muito marcante. Eu sinto que eu tô sufocando outras pessoas, né? Ou se alguém tá usando um perfume mais forte, eu sinto que tá me sufocando, então. Mas é um perfume muito gostoso, é muito docinho. Então, eu acho que é bem feminino, mas eu acho que teria, sim, alguns homens que usariam. Você acha que é um perfume mais jovial ou para uma mulher mais madura? Ou você acha que os dois? Acho que os dois, não vejo que tem uma diferença. Você acha que tanto uma mulher um pouco mais jovem quanto uma mais velha? Sim. Tranquilo. Uhum. E uma ocasião bacana para você escolher esse perfume? Eu acho que algum evento que seja marcante, alguma formatura, um casamento. Acho que assim, porque ele é bem marcante. Bastante gente chega a elogiar a fala dele, porque ele deixa um rastro, né? Então acho que assim, algum evento com bastante pessoas. É um perfume que chama atenção. É um perfume que chama atenção. Esse é o veredito dela sobre Baccarat Rouge. O próximo. Vamos... Esse daqui eu trouxe por questão de pessoas me pedindo, tá? Mas é uma das obras-primas, eu considero uma das obras-primas da perfumaria, e tenho certeza que não somente eu. Musc Rouvegier, da Frederic Malle. E vamos lá. Esse meu aqui é da versão antiga, tá? Ó, é a tampa que não tem o logo colorido. É um perfume que, assim, eu uso bem pouco por questão de... Os novos está bem diferente, bem aguado. E vamos lá. É doce. Achou ele doce? Achei ele doce. Um doce mais enjoativo. Mais enjoativo. Pelo menos na abertura dele você achou isso. Sim, aqui. Tá, o que esse perfume te lembra? Você não consegue pegar nada por enquanto? Não sei, mas ele parece alguma fruta. Uma fruta? É, alguma fruta doce. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Ele tem canela e cravo na sua pirâmide olfativa. Isso ajuda um pouquinho então nada ou a não? ver. Não, nada a ver. Não. Mas ele é um cheiro assim, ele é um cheiro forte, ele é bem marcante, é bem doce, bem adocicado. Então acho que seria só uma borrifadinha. Você acha que ele, em algum momento, ele tem, essa é pra quem conhece, hein? Uma nuance, uma memória olfativa de urina, seja de cavalo, seja animal, seja humana. Você acha que ele tem isso ou não? Eu não sinto. Não sente. Não. Tá, mesmo Não, tentando... só algum cheiro bem doce, bem forte, só. Tá. Pessoal, esse cheiro forte que ela tá descrevendo é o almíscar, tá? Para quem não conhece, o almíscar é uma nota animalesca, tá? Do cervo almiscareiro, ou em algumas regiões, conhecido como cervo vampiro, porque ele tem umas presinhas, mas não são dentes, tá? É um bigodinho que ele tem. É um perfume agradável ou não? Sim, agora ele tá ficando um pouco mais. Tá, interessante. E você acha que é um perfume mais jovial, até uns 30 anos, ou acima disso? Não, acho ele ainda jovial. Ainda acha ele jovial? Eu usaria. Você usaria? Você acha que uma mulher consegue escolher essa fragrância, Sim. vestir tranquilamente? Sim. Opinião dela. Para o próximo. E pessoal, detalhe. Eu tô deixando todos esses papéis aqui anotados, porque no final do vídeo eu vou voltar com todos eles, porque já vai ter entrado na secagem. Então, quero saber se a opinião dela vai mudar ou não
e se vai se manter. Esse daqui eu trouxe porque eu senti a necessidade de colocar uma nota de incenso. Então, já dando um spoiler da nota principal dele, Ted, Terrible Ted, da Penhaligon. Eu acho esse frasco um dos mais bonitos. Tá muito bonito mesmo. E vamos lá. Bom, ruim. Tem um cheiro de Vicky. Vicky, aquele Vaporub. Vaporub. Um pouco. Tá fazendo uma publicidade gratuita aqui agora pro Vicky. Nossa, tem bastante álcool, parece. Você achou que ele tem uma... tá ardendo a garganta quando Bastante, cheira. É um perfume que você achou ele agradável a primeiro momento, que uma mulher consegue gostar facilmente de sentir em um homem, ou não? De sentir em um homem, sim. Mas você não acha que é um perfume para uma mulher usar? Não, nesse momento, não. Não. Entendo que não. Tá, essa é a opinião dela. O incenso, você consegue identificar incenso aí ou não? Não, só bastante álcool. Bastante álcool mesmo. A opinião dela sobre Terrible Ted. Agora, para causar intriga. Por quê? Esse perfume foi o que o marido dela vestiu e escolheu para o casamento dele. Ou no casamento deles. E tá aqui. Sim, gente, esse perfume é fora de série. É, assim, de parar o quarteirão mesmo. Tuxedo, da Ives. Tá? E vamos ouvir se especiarias e patchouli realmente é tudo isso. Eu não gosto tanto dele quando ele passa no primeiro momento. Abertura não agradável. Não agradável a abertura de Tuxedo. Tá. Uhum. Você acha que esse perfume é um perfume mais refinado ou é um perfume que você consegue, que um homem vai conseguir usar ele em qualquer momento do dia, em qualquer ocasião também? Ou você acha que ele é mais segmentado, mais específico? Não, acho que dá pra usar no dia a dia, mas não pra todas as ocasiões do dia. Acho que algum evento corporativo, algo assim, mas dá pra usar. Um almoço, tranquilo. Sim, dá pra usar. Eu entendo que sim, não precisa ser uma ocasião especial, muito específico, mas dá pra usar em alguns momentos. Agora ele tá ficando melhor. Tá ficando melhor. Gente, vamos ver como vai ficar até no final do vídeo. Pessoal, mais 2 perfumes, tá? Se inscreva no canal. Se chegou até aqui, inscreva no canal. Pode ter certeza que vai valer a pena. Este daqui, eu ainda não gravei a resenha dele. É o perfume que eu tô devendo aqui. Eu já tenho ele faz tempo, mas eu só não gravei a resenha. Estou postergando bastante. Aquaviva, da Profumuroma. Seja sincera. Tá. Nossa, ele é bem fresco. Bem fresco. O que ele te lembra? Mato. Mato. Sim, cheiro bem verde. Bem verde. Parece aqueles do shopping. Geralmente parece cheiro de shopping. Cheiro de shopping. Seria aquele cheiro de ambiente próximo ao banheiro do shopping, aquele cheiro mais de limpeza, de produto de limpeza. Mas aqueles produtos que deixam perfumado. Que deixa perfumado, não o próprio produto mesmo. Não, mas que eles deixam perfumado. Você acha que esse perfume seria legal no pescoço de uma mulher ou somente no pescoço de um homem? Acho que dependendo da mulher, se ela é algo que não gosta tanto de algo doce, algo mais fresco, dá pra usar tranquilamente, o homem também. Então acho que é mais pra um dia quente. Dia quente, dia bem quente mesmo. Muito flexível, eu acho que assim, muito versátil. Fresco. Isso, versátil. Muito versátil. Uhum. Perfume bom. Eu gostei. Eu não usaria, que eu gosto mais de perfumes doces.
Mas eu achei bem fresco pro dia a dia. Gostou? E se ela falou que é um perfume fresco, nada melhor que encerrar. Quando eu gravei a resenha deste perfume, eu tinha a versão nova e eu consegui um frasco antigo. Então, pra mim, foi uma baita de uma conquista. Gente, que alegria poder ter esse frasco. Millesime Imperial na sua versão de 120 ml. Eu adoro esse cheiro. O que você achou deste perfume? Ele também é fresco. O que ele lembra pra você? Agora na abertura dele. No momento ele não me lembra nada, mas ele me lembra algo muito fresco. Assim, ele é diferente do outro. O outro tinha um cheiro mais verde, esse tem um mais frescor mesmo. Tá. Não é nada verde. Ele tem bastante notas marinhas. Que remete a eu acho que é algo sal. mais isso. Você acha que ele é um perfume com cara de férias ou não? É com cara de No férias. resort ou na praia, em um ambiente bem quente mesmo. Sim, um passeio na praia. Ele é bem assim, bem fresco. Eu gostei. Perfume para qualquer momento. Pra qualquer momento. Para qualquer momento. Agora, pessoal, esses foram os 10 perfumes. Então, quero ver se a opinião dela mudou, agora que alguns já deram, querendo ou não, uma secada, para a gente ver sobre a evolução deles. Vamos lá agora, voltando para cá. O primeiro foi o Jubilation. E tá aqui o papel dele. O que você acha agora do Jubilation? Agora tá melhor. Assim, ainda tem um cheiro ainda de bebida alcoólica. Ainda sinto isso. Mas ele tá um cheiro menos agressivo. Tá, ele tá mais agradável, Sim. mais redondo, mais polido. Sim, tá bem melhor. Tá. E é um perfume bom. É um perfume bom. É um perfume masculino. Bom. Masculino. Essa foi a opinião de Jubilation. Agora, se não me falha a memória, foi o Kilian. O Angel Share. E agora? Aquela canela que tava bem forte, como ela tá agora? Tá mais forte. Tá mais forte ainda. Eu sinto que o cheiro em si condensou mais as informações. Então, antes ainda tava parecendo que um pouco solto ainda os cheiros. Agora parece que é tudo uma coisa só. Eu acho que é um cheiro bem doce. Ficou bom. Mas ainda acho que é pra algum evento à noite em noites frias. Mulher consegue isso do jeito que tá agora. Uma Agora mulher sim. gostaria. Uma mulher Sim. gostaria. Sim, dependendo. É isso aí. Opinião de Angel Share. Agora, eu preciso de lembrar. Vamos seguir no Louis Vuitton. Imagination. Esse daqui não tem como ser parcial. Ela conhece muito bem esse perfume. Agora ele ficou com um pouquinho mais de cheiro de banho tomado. Você diria que ele tem o cheiro de um sabonete luxuoso ou não? Sabe aquele sabonete chique, cremoso? Você acha que ele tem isso? Lembra ou não? Lembra. Acho que depois de um bom banho com um sabonete bem refinado, assim, ele seria um ótimo casamento, assim. Tá, então lembrando, pessoal, vamos pagar um alto valor num perfume que cheira um sabonete caro, mas que vale muito a pena. Agora o próximo, se não me falha a memória, foi o Baccarat. Aqui a fita do Baccarat. Ele tá bem parecido com o primeiro momento. Ele não evoluiu tanto. O que estava na abertura é a mesma coisa que tá agora. Sim, continua aquele cheiro doce, de algodão doce. Mas um açúcar queimado na frigideira para fazer alguma sobremesa. Sim. Aquela calda que depois um cristaliza. Doce bem doce, sim. Mas é muito bom. Ela adora esse perfume. O próximo.
Agora eu quero ver, porque esse perfume ele evolui bastante. Pelo menos na minha opinião. Vamos ver na dela. Aqui é o Oud da Spirit of Dubai. Como ele está agora? Agora ele tá um cheiro mais de mochila nova. De mochila nova, assim que você recebe a assim compra, que você abre. ou uma mala também. Isso. Uma mala. Uhum. Você consegue assemelhar esse perfume a esterco, aquele lugar em uma fazenda onde os cavalos ficam ou não? Atualmente, consegue ou não? Não. Você não acha que ele é um cheiro fecal? Não, não sinto. Eu acho que ele é um cheiro agradável. Assim, não sinto nada nesse sentido. Ele é um cheiro agradável. Ele é mais quente quando cheira, sente um aroma mais quente. Mas eu acho que não é nada assim. Nada da parte fecal, então. Sim, você acha que não? Não vai, não remete pra mim. Minha irmã tem mais culhão do que eu, pessoal. Agora é a joia da Frederic Malle. Musk Ravager. Tá bem doce. Ainda tá doce. Sim, tá bem doce. Um doce mais quentinho mesmo, não é... É um perfume mais quente, que chega a esquentar o corpo mesmo. Chega a esquentar. Você acha que é um perfume que não tem tanta versatilidade assim? Tem que ser um dia mais frio. Sim. Um dia mais frio. Mas daria pra um homem ou uma mulher usar. Você acha que é compartilhável, então? Tranquilamente. Em um dia frio. Sim. Em um dia frio. A opinião dela sobre Musk Ravager. Agora, o Ted, lembrando que ela tinha dito que só sentia bastante cheiro de álcool. Tá? O Ted, lembrando que é o rinoceronte da Penhaligon's. Como que ele tá agora? Tá muito bom. Tá bom. Você achou que ele evoluiu bem? Sim, eu não sinto mais aquele cheiro de álcool forte. Agora ele tá um perfume mais elegante, assim. Você achou que ele é mais refinado? Sim, é um cheiro muito bom. Masculino ou feminino? Versátil. Versátil, compartilhável. Cheiro mais compartilhável. Interessante, pessoal, porque pra mim, eu vejo ele como um perfume mais masculino. Eu usaria. Você usaria ele tranquilamente. Opinião dela sobre o terrível Ted de Penhaligon's. Um dos frascos mais bonitos, pessoal. De verdade. Agora, chegamos nos 3 últimos. Tuxedo, da Ives. Como que ele tá agora, depois dessa abertura que você não tinha gostado? Ele tá mais agradável, tá bem melhor. Ele tem um cheiro também um pouco mais, pra mim, algo mais quente. Mas isso, pessoal, são as especiarias, tá? Esse cheiro que ela fala. Neste perfume, no caso, são as especiarias que dá aquela aumentada na temperatura corporal, que dá aquela ilusão e que dá um aspecto de calor, tá? E aí? É um perfume mais masculino mesmo, assim. Não vejo uma mulher usando, mas ele é mais masculino, assim. E agora tá bem melhor, assim, o aroma. É mais agradável agora, então. Então, secagem, tá? Do Tuxedo, melhor do que a sua abertura. Antes de encerrar, tá? Tem mais 2 perfumes aqui. Algo bem interessante para compartilhar com vocês, tá, pessoal? É desse jeito que se testa perfume. Você borrifa, sente a abertura. O ideal é esperar mais tempo que eu já estou esperando aqui no vídeo. Mas, como eu não posso ser tão longo, para não deixar aquele conteúdo massivo e chato, eu dei uma adiantada neste tempo. Mas assim que se testa o perfume, você chega, você pega, você borrifa, de preferência na pele, vai dar uma volta, que seja. Deu a sua volta, passou 1 hora, você vai sentir o cheiro. Nossa, gostei. Pode comprar. Por quê? Se no momento que eu compro o perfume na sua abertura, gostei, só que você não conhece a secagem, no momento que ele vai secando, você fala, nossa, não gostei, será que dá para devolver? Não tem como, tá? Então é deste jeito que você testa perfumes, tá bem? Vamos agora para o Aquaviva, da Profumuroma. Como que ele tá neste momento?
Lembrando que o Aquaviva, este aqui tá, ó. Eu sinto que ele não mudou. Ele não mudou. A mesma coisa da abertura é ele. Sim, fresco, um cheiro mais verde, mais floresta, mato. Mas tá bem E o agradável. limão? Tem. Tem bastante cheiro de limão, não tem? Você falando me lembra. Lembra do agora. limão. Quando você tá querendo ou não, quando a gente tava na casa da avó e ia debaixo daquele pé de limoeiro, aquele cheiro, suco né? de limão. É um suco de limão, tá? Pessoal, para vocês entenderem, tá? A Casa Profumuroma, ela trabalha desse jeito. Não vou resenhar, mas é uma casa que não tem tanta evolução. O que é a sua abertura inicial tende a permanecer até o final, tá? Este é um DNA da Profumuroma. A maioria das outras casas, tá? Praticamente quase todas, é bem diferente. E por fim, Millésime Imperial, da Creed. Como que ele tá agora? Ainda tá de férias na praia ou já saiu de lá? Não, continua. Continua na praia. Não mudou. Não mudou. Você achou que a abertura dele e a secagem tá bem parecida, tá? Sim. É um perfume gostoso de se sentir. Sim, mas sinto que ainda é um perfume mais luxuoso. Você acha que ele é mais refinado? Sim. Você acha que é um perfume que... Você acha que ele é um perfume compartilhável ou não? Que um homem e uma mulher conseguem usar tranquilamente? Ou você acha ele mais masculino ou mais feminino? Eu sinto mais masculino. Você acha ele mais masculino? Você acha que é um perfume que os homens têm que conhecer e ter na coleção? Ou somente conhecer? Acho que vale a pena ter na coleção, assim, até por ser algo mais versátil. Às vezes você sai de férias, né? É sempre bom ter um perfume desse na sua estante. E porque também é bem luxuoso. Muito sim. É bem bastante. Olha lá. É a opinião dela, pessoal. É desse jeito que, querendo ou não, que se cria conteúdo de uma maneira original, autêntica e sincera. Pessoal, esse foi o vídeo especial diferente. Se vocês aprovarem, trago mais vezes tanto a minha irmã, tanto os meus pais, tanto outras pessoas. A minha namorada não vou ficar divulgando não, hein? Mas outras pessoas que vocês acham que vai agregar bastante conteúdo aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado por vocês, Maria. Obrigado pela participação, tá? E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.